Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio decidem em sessão extraordinária se aprovam pedido de abertura de processo de impeachment contra Marcelo Crivella. A expectativa de que tenhamos um bom debate, inclusive de que a base do prefeito, que os vereadores fiéis e leais ao prefeito venham tentar defendê-lo. Em caso de derrota, vereadores da oposição já falam em abrir uma CPI para apurar possíveis irregularidades do prefeito do Rio. Eu não tenho dúvida nenhuma que haverá o apoio de pelo menos um terço da casa para convocar uma CPI. Acredito até que o número será muito mais amplo do que 17 assinaturas. A Croácia vence a Inglaterra e está na final da Copa do Mundo. Você vai ver a reação dos torcedores ingleses no Rio, com o fim do sonho do bicampeonato mundial de futebol. A gente começa essa edição falando sobre o que promete ser o dia D na tentativa de vereadores da oposição de abrirem um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. O recesso legislativo vai ser interrompido nesta quinta-feira para que uma sessão extraordinária seja realizada. Os vereadores vão analisar 2 pedidos de impeachment protocolados na Câmara do Rio. Um deles é do vereador Átila Alexandre Nunes. O parlamentar apresentou na OAB documentos que justificam o pedido de afastamento do prefeito. Em caso de derrota na votação dessa quinta-feira, a oposição a Crivella já pensa em abrir uma CPI para apurar possíveis irregularidades do prefeito. A reportagem é de Vitor Gagliardo. O vereador Átila Alexandre Nunes se reuniu com o procurador-geral da OAB, Tiago Morani. O objetivo foi apresentar à instituição a denúncia contra o prefeito Marcelo Crivella. Na última segunda, o parlamentar protocolou na Câmara Municipal o pedido de impeachment do prefeito. Esse pedido de afastamento do prefeito Crivella é um pedido embasado com motivos técnicos. Lógico que qualquer impeachment ele é uma junção de motivos técnicos com um movimento político, mas entendemos que a OAB, depois de analisar esse documento, ela entenderá também que o prefeito cometeu crime de responsabilidade. De acordo com o procurador-geral da OAB, não é possível definir um prazo para uma resposta sobre o pedido de impeachment. Nossa obrigação, inclusive estatutariamente e legalmente falando, é receber de qualquer membro da sociedade civil ou de qualquer instituição que de alguma forma tenha alguma denúncia contra os poderes, principalmente num caso como esse, que é extremamente sensível para a sociedade fluminense, receber e ouvir os seus questionamentos para poder fazer uma análise dentro do seu conselho, para saber se é o fato da ordem atuar institucionalmente ou não. Esse pedido vai ser distribuído ao procurador-geral, que fará sua análise e levará à sessão do Conselho. Provavelmente, como aconteceu nos casos anteriores, esse pedido passará por comissões temáticas que tenham a ver com a matéria, a Comissão de Direito Público, Constitucional, Administrativo, coisas do tipo, para que faça a sua análise do ponto de vista técnico, estritamente jurídico, e aí depois ela volta ao Conselho para ser analisada. O parlamentar Átila Nunes afirma que o prefeito cometeu improbidade administrativa. A denúncia é baseada em uma reportagem do jornal O Globo. Crivella teria se reunido com 250 pastores e prometido facilidades como prioridade no atendimento de serviços da prefeitura, como, por exemplo, nas cirurgias de catarata e de varizes. Nessa quinta-feira está prevista uma sessão extraordinária para as 2h da tarde. Os parlamentares vão votar se aceitam os 2 pedidos de impeachment que foram protocolados aqui na Câmara Municipal. A expectativa é de que tenhamos um bom debate. Nós precisamos garantir que cada vereador tenha o tempo suficiente para expor as suas ideias e suas percepções sobre aquela absurda reunião que o Crivella fez no Palácio da Cidade. Então a expectativa é de que tenhamos um bom debate, inclusive de que a base do prefeito, que os vereadores fiéis e leais ao prefeito venham tentar defendê-lo, E, portanto, nós possamos fazer o debate. Houve crime de responsabilidade? Houve improbidade administrativa? Tem gente furando a fila do Sisreg? Tem pastor conseguindo acelerar processo indevidamente de isenção do IPTU? Tudo isso precisa ficar esclarecido. Pode até ser esclarecido durante a sessão, mas se não, terá que ser esclarecido durante o processo de impeachment ou numa CPI, onde quer que seja. A questão é que a cidade não pode mais achar que não tem nada para discutir. Então a primeira expectativa é um bom debate. No momento da votação, qual é a expectativa? O bloco do governo, o Bloco por um Rio Mais Humano, tem 14 vereadores. A oposição conseguiu 17 assinaturas. Isso dá um total de 31 vereadores. Tem 20 vereadores, portanto, que em tese podem votar tanto lá quanto cá. E aí a discussão
tende a levar esses 20 vereadores a votarem ou com o governo ou com a oposição. E esse é o grande mistério de amanhã. Quantos desses 20 votarão com a oposição? Porque, né, todos nós sabemos, é a oposição que precisa chegar à maioria simples dos presentes para ter o pedido de impeachment admitido na Câmara. De acordo com o regimento interno da Câmara, o prazo para a conclusão do processo de impeachment é de 90 dias. Uma comissão com 3 vereadores será criada. A escolha será feita por sorteio. Após a nomeação do presidente dessa comissão, ele tem um prazo de 5 dias para notificar o denunciado. Em seguida, o prefeito tem 10 dias para se defender. A partir daí, a comissão tem 5 dias para emitir um parecer. Se esse parecer for pelo arquivamento, vai para a decisão do plenário. Mas se for pela continuação dos trabalhos, o processo de afastamento de Crivella será aberto. Para o prefeito perder o cargo, serão necessários os votos de 2/3 dos vereadores. Se isso acontecer, o prefeito em exercício terá um prazo de 90 dias para convocar eleições diretas. O vereador Átila Alexandre Nunes está impedido de participar da sessão de hoje. O motivo é que ele foi o autor de um dos pedidos de impeachment. Para seu lugar, foi convocado João Cabral. Mas para Átila, independente do resultado da votação, uma CPI será criada para investigar as denúncias contra o prefeito Marcelo Crivella. A CPI é um instrumento, né, de minoria, ou seja, basta 1/3, e já houve 1/3, né, de assinaturas para interromper, né, o período, né, de recesso. Então eu não tenho dúvida nenhuma que haverá, né, o apoio de pelo menos 1/3 da casa para convocar uma CPI. Acredito até que o número será muito mais amplo do que 17 assinaturas. Durante o recesso legislativo, o Câmara Rio Notícias está apresentando um balanço das atividades parlamentares no primeiro semestre do ano. Os vereadores Rafael Aloysio Freitas e Zico Bacana comentaram as ações que realizaram em comissões da Câmara Municipal. Dada a situação econômica e financeira ruim do município, mesmo assim, acho que a gente conseguiu alguns avanços. Então, aqui na Câmara, o meu trabalho é pautado principalmente nas áreas de saúde, orçamento e desenvolvimento econômico. Pela Comissão de Saúde, da qual sou presidente, né, a gente teve uma fiscalização muito intensa, principalmente no que diz respeito aos contratos dessas OS com as unidades de saúde. E isso foi importante para a gente conseguir saber e passar para a Secretaria que muita coisa desses contratos pode ser alterada ou mexida, porque diz respeito a questões administrativas e não aos serviços de saúde efetivamente prestados à população. A gente conseguiu ter também a discussão do projeto do novo Código Sanitário do município do Rio de Janeiro, que deve vir para votação só no segundo semestre. Na área de orçamento, acho que foi importante esses projetos para arrecadação, melhorar a arrecadação do município, como, por exemplo, a sustação de um decreto que restringe a publicidade dos letreiros das áreas que vão desde a Grande Tijuca até a Zona Sul e Orla. Com relação ao desenvolvimento econômico, a gente conseguiu finalizar os projetos de lei complementar que regulamenta a atividade do hostel na cidade, que regulamenta a atividade das microcervejarias artesanais. A gente conseguiu também fazer e aprovar o projeto para as novas regras do fechamento com varandas na Zona Sul, porque era uma área que estava excluída do projeto original aprovado aqui em 2014. Então, em resumo, acho que essas 3 áreas foram importantes, a nossa fiscalização vai continuar firme e forte e a gente vai continuar tentando apresentar projetos que elevem a cidade ao patamar que ela merece. Nesse tempo que eu já estou à frente, aí, nesse semestral, já são 23 projetos que eu protocolei. Desses 23 projetos, 2 foram aprovados. Um deles que proíbe a duplicidade de ruas. Isso aí traz um benefício enorme para a sociedade, até para quem trabalha de táxi, de Uber, ou até para cada cidadão. Quando nós colocamos no nosso sistema, seguir, ele vai te dar a localização, para evitar ruas homônimas, que têm o mesmo nome, para você no final se deparar em comunidade e vier correr a risco, não só para você, como para quem estiver junto com você, ou a família, ou qualquer outro vizinho. E o outro que eu protocolei também, que obriga as maternidades, ela direcionar na certidão de nascimento dos filhos o tipo sanguíneo, para que isso possa ser fácil de identificar as crianças, para não ter a troca na maternidade. E, futuramente, quando ocorrer algum tipo de acidente, aquelas pessoas, crianças ou adultas, foram fáceis de identificar o teu tipo sanguíneo, que será feita uma infusão sanguínea que certamente fará o melhor para aquela pessoa pela sua necessidade.
França e Croácia vão fazer a final da Copa do Mundo na Rússia no próximo domingo. Para chegar à decisão, a seleção croata derrotou a Inglaterra. A repórter Simone Braga acompanhou a partida em um pub da zona sul do Rio, cercada por torcedores ingleses. Eles chegaram aos poucos, mas de repente, ingleses e torcedores de vários lugares do Brasil lotaram este bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Que tem a tradição de receber os estrangeiros aqui, está super animado. E o bar que sempre abre as portas às 6 horas da tarde, é claro que no jogo da Inglaterra não podia ficar com as portas fechadas. E o dono resolveu abrir o bar às 2 horas e já está lotado. E aqui tem gaúcho, tem mineiro, tem carioca e inglês torcendo pela Inglaterra, é claro. Eu vou conversar aqui. Gaúcho, torcendo? Eu morei muito tempo lá, morei 11 anos lá, então tem que torcer pra eles. Vamos até o final agora. E a namorada? É de... Ela é inglesa, tem que dar o suporte pra ela, né? Qual o placar? Pra mim, 2-0 pra Inglaterra. Qual o placar? 2-0 para a Inglaterra! Qual será o placar? Oi? O palpite? Palpite 3-2. 3-2, por que não? Começa o jogo. Olhares atentos para as TVs espalhadas pelo bar. Aos 5 minutos do primeiro tempo, a explosão da torcida. Primeiro gol da Inglaterra. Tá feliz? Muito feliz, muito feliz. Essa animação é sempre aqui, né? Sempre assim, sempre essa alegria, o pessoal canta, bebe, se diverte, confraterniza, é muito legal. Aos 23 minutos do segundo tempo, gol da Croácia para desespero da torcida. Termina a partida 1-1 e os torcedores não desanimam. Mas no final da prorrogação, 2-1 para a Croácia, para a tristeza da torcida da Inglaterra, que mesmo assim não desanima. Infelizmente a gente não conseguiu, mas o time é jovem, então a gente está com otimismo para a próxima Copa. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.